Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário, presente em todos os lugares, por meio da internet, paz seja contigo. Eu convido vocês para ouvirem a leitura do Salmo 126. Se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Leitura da palavra do Senhor, Salmo 126. Salmo 126, assim escreveu o salmista: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, abençoa a nossa meditação e toca profundamente os nossos corações. Perdoa os nossos pecados e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu a força que a memória tem? A memória é um presente que Deus nos dá extraordinário, extraordinário. E a memória, ela nos faz sorrir, lembrando de coisas muito preciosas que marcaram a nossa vida. Quem já não se pegou dando aquele sorrisinho de cantinho de boca, lembrando de algum momento muito gostoso que teve na vida? Mas a lembrança também, em algumas vezes, pode nos colocar emocionados, pode nos colocar para chorar. A saudade, um momento desagradável que aconteceu na vida da gente, envolvendo outras pessoas, que nós nem queríamos que tivesse sido daquele jeito, e isso então nos leva para um momento de tristeza. Entretanto, mais bem-aventurada a lembrança, mais bem-aventurada a memória é aquela que nos coloca de joelho para agradecer a Deus por aquilo que aconteceu na nossa vida. Esta é a memória valorizada, ou que deve ser valorizada. Essa é a memória que está escrito lá: quero trazer à mente as coisas que fazem sentido, que me dão esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, se alguma memória te coloca de joelho, louvado seja Deus, porque você teve momentos muito bons de aprendizado, de vivência na tua vida. Estamos celebrando 122 anos de igreja. Essa data não seria tão importante se fosse o aniversário de qualquer outra instituição. Nós podemos começar, por exemplo, a trabalhar numa empresa que tenha mais de 100 anos de idade. Eu não sei, por exemplo, quantos anos tem a Guerino 600. A Guerino 600 deve ser uma empresa já de algumas décadas, né? E a gente não tem necessariamente o conhecimento da história se começar a trabalhar lá esse mês, por exemplo. A gente celebra, mas a gente não se sente parte de tudo que já aconteceu. A nossa história começa dali para frente. Mas com relação à fé, com relação à caminhada de fé, com relação a esse fenômeno extraordinário chamado igreja, nós estamos, de qualquer forma, envolvidos com toda a história da igreja. Então, quando nós celebramos 122 anos, nós estamos nos irmanando com pessoas que já ficaram na nossa memória, com pessoas que já deram a sua contribuição e voltaram para casa. Pessoas que foram ameaçadas, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram machucadas fisicamente e muito mais machucadas emocionalmente, porque defendiam uma fé, e defendiam essa fé a tal ponto de criar uma igreja, como foi o caso do reverendo Eduardo Carlos Pereira, seus outros colegas pastores e seus outros colegas presbíteros, que queriam a pureza da igreja, ou a pureza que entendiam da igreja naquela época,
Inclusive nessa reunião em que aconteceu o cisma, quando eles saíram da reunião, daquilo que era a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma pessoa lá, um pastor, pediu a palavra e disse que o reverendo Eduardo Carlos Pereira estava meio sem juízo, e bateu as mãos do lado e cantou imitando um galo, uma galinha, sei lá o que, para debochar do Eduardo Carlos Pereira em plena reunião. Depois disso, antes de pegar o seu chapéu e se retirar do templo, o Eduardo Carlos Pereira disse o seguinte, que na noite em que o evangelho é traído, nem o galo faltou para cantar. E nesse momento, o Eduardo Carlos Pereira pega o seu chapéu, tira o seu chapéu, né, da cabeça, e sai silenciosamente, sem agredir, sem xingar, sem esbravejar, sem bater o calcanhar, sai silenciosamente, com lágrimas, e outras pessoas o acompanham, e eles passam a noite naquilo que hoje no lugar que hoje é a primeira igreja de São Paulo, passam a noite em oração, em lágrimas, para na manhã seguinte registrarem no cartório, e nascia então a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então são memórias que nos colocam de joelhos, agradecendo por tudo que aconteceu, porque são pessoas que, não obstante todo o sofrimento, se mantiveram firmes e leais à obra de Deus. E é isso que eu quero celebrar hoje com você, considerando que você tem a sua história impregnada com a história de toda a igreja, porque você sozinho não é igreja, você faz parte de um corpo de Cristo, você sozinho não é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, mas você sozinho não é igreja, como uma mão sozinha não é corpo, uma mão sozinha é só uma mão, uma perna sozinha é só uma perna, mas não é um corpo. O corpo é o ajuntamento de todos os membros, e quando todos os membros estão juntos, aí se torna um corpo, chegando àquele fenômeno de que quando um sofre, o outro sofre também. Se alguém tem uma dor na perna, todo o corpo manca. Se alguém tem uma dor de cabeça, todo o corpo sofre, porque quando um dos membros está sofrendo, todos estão sofrendo. É como se ouvíssemos a voz novamente do salmista, dizendo que quando nós nos lembramos do ponto onde estávamos para o ponto que estamos hoje, é como se nós estivéssemos sonhando. Esse é o contexto do Salmo, quando as pessoas foram liberadas por Ciro para deixarem a Babilônia e voltarem para suas terras. O Senhor usou um rei que não era religioso, usou um rei que não era do povo, era um rei que estava dominando o povo de Deus que estava lá, e ele assinou um decreto liberando o povo para voltar para sua casa, décadas depois, cerca de 70 anos em cativeiro na Babilônia. Pessoas nasceram lá no cativeiro, pessoas morreram no cativeiro, mas as memórias construídas faziam parte da história do relacionamento dessas pessoas com Deus. É neste ponto que eu chamo a nossa atenção. Hoje nós estamos construindo a memória do nosso futuro. Assim como hoje nós estamos vivendo as coisas e nos lembrando daquilo que nós construímos no passado. Algumas pessoas que eu estou tendo a oportunidade de caminhar já há algum tempo, eu tenho lembrado isso. As pessoas às vezes chegam com sofrimentos de decisões erradas que tomaram no passado. Então eu ensino o seguinte, que quando nós tomamos decisões erradas, os boletos vêm. Os boletos para a gente pagar a conta vêm dessas decisões erradas que nós tomamos. Mas se nós começamos a plantar hoje novos pensamentos, novas atitudes, é inevitável que daqui a algum tempo nós comecemos a colher coisas boas daquilo que nós estamos plantando hoje. Então, se hoje você ainda tem o seu coração amargurado, se hoje você ainda sofre com a tua ansiedade, é resquício de coisas mal plantadas no passado. Você está vivendo um momento desagradável da tua vida, porque no passado você construiu uma espiritualidade frágil. Por isso hoje o teu coração é irado. Por isso hoje você busca solução fora da presença de Deus e não vai achar, porque fora de Deus não há salvação.
Então você precisa retomar a sua intimidade com Deus a partir de agora, persistir nisso durante o tempo em que você está cativo, assim como o povo de Babilônia, para que você venha no futuro, e esse futuro aí vai depender de Deus, se vai ser rápido ou se vai ser mais alongado, você comece a colher as coisas boas que você está plantando agora. Porque como está escrito em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se você coloca a tua vida para ter intimidade com Deus, você abre mão das suas convicções para viver as convicções de Deus, ou como nós vimos hoje na aula aqui que a Flores deu para a gente na escola dominical, quando nós paramos de olhar para a nossa condição, para o nosso recurso, e nós olhamos para o céu, de onde vem o nosso socorro, as coisas serão transformadas. Quantas vezes nós sofremos porque nós ficamos olhando para a nossa Babilônia, onde a gente está preso, aprisionado. E qual que é a tua Babilônia? Eu não sei qual que é a tua Babilônia, mas você sabe o que ainda te aprisiona, o que ainda te mantém dentro do mau humor, o que ainda te mantém na ansiedade, o que ainda te mantém nas discórdias, nos atritos, nas discussões, essas coisas que fazem muito mal para a vida da gente, porque racionalmente não faz o menor sentido nós queremos viver de uma forma ruim, quando nós podemos ter vida plena no Senhor, vida muito mais feliz, vida muito mais completa. E porque às vezes parece que conscientemente nós empurramos para longe a vida boa que o Senhor quer nos dar e ficamos abraçados com uma vida ruim, pontuda, desbotada, desagradável, fétida, porque estamos acostumados com a prisão da Babilônia, porque estamos acostumados a viver aprisionados na Babilônia do pecado. E nós entendemos que a solução dos nossos problemas está na Babilônia. Não está. Não está. Então a primeira coisa que nós verificamos nesse texto, nesse salmo que nós lemos, que vai dos versículos 1 a 3, é que nós precisamos desenvolver a memória da graça. A memória da graça na nossa vida. O Salmo 26 é um cântico de peregrinação. É a música que as pessoas cantavam quando saíam de Babilônia e iam voltando para suas casas. As pessoas se lembravam do ponto onde estavam, ruim, e para onde o Senhor as estava levando. E aí cantavam de alegria. Cantavam porque deixaram de ter problemas? Não, porque a própria jornada saindo de Babilônia até chegar no ponto onde Deus queria aquelas pessoas, ia provocar ainda algum atrito, algum sofrimento, porque é sempre assim. Às vezes nós não pegamos uma enfermidade e não temos que tomar uma benzetacil, que é muito dolorida. Então nós sabemos que estamos indo para a cura, mas às vezes a cura dói. Às vezes você não pega lá um problema no dente, tem que tirar o dente do siso, o dente do juízo, ou tem que fazer um canal. Você está passando para a cura, mas a cura dói. O processo de você abandonar a sua Babilônia e ir para a terra prometida, voltar para o ponto onde Deus te quer, isso vai provocar alguma dor. Mas você estará construindo o passado do seu futuro. E essa memória da graça é importante para que você perceba, depois de décadas longe da presença de Deus, você experimente uma restauração da sua vida, da vida da sua família, como um presente de Deus. Não como resultado do teu esforço pessoal, porque o resultado do teu esforço pessoal é do teu tamanho. Por maior que seja, será do teu tamanho, ou seja, limitado, com determinado tamanho que não vai passar daquilo. O que você pode? Eu posso muita coisa. Você pode prever o amanhã? Ou como diria o Renan quando era bem pequenininho, você é Vicente para adivinhar as coisas que vão acontecer no dia seguinte? Não, né? Então você malemar cuida do seu próprio dia. Malemar. Esse malemar é a junção de uma expressão que seria mal e porcamente. Você cuida do seu próprio dia. Eu sou dono da minha vida. Como você é dono da sua vida? Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto.
Ah, eu sou dono das minhas coisas. O ladrão vai lá, leva tudo embora e não pede tua autorização. E onde estão tuas coisas das quais você era dono? Sou dono da minha saúde. Você cai no leito de hospital, vai parar na UTI. Percebe que você não é dono de nada? É uma pura ilusão. Dono de todas as coisas é Deus. Do teu presente, do teu futuro. E longe da presença de Deus você não consegue construir nada. Quem libertou o povo da Babilônia não foi esforço político, não foi sequer uma sorte histórica, foi intervenção divina. Por isso o salmista escreveu: grandes coisas o Senhor fez por nós. Não nossa liderança, o Senhor fez por nós grandes coisas. E porque nós olhamos para o nosso passado, e nós observamos onde Deus agiu nas nossas vidas, nós ficamos alegres. E nós ficamos como quem sonha, lembrando de onde nós estávamos e onde Deus está nos colocando. E nós nos enchemos de sorriso. E nós nos enchemos de boas lembranças, porque olhamos para a nossa vida e vemos Deus agindo pontualmente em toda a história da nossa existência, nos levando até esse momento chamado hoje. E nós percebemos que hoje, na presença de Deus, nós estamos muito melhor do que estávamos quando a nossa intimidade com Deus era menor. Foi intervenção divina, meus irmãos. E nós ficamos como quem sonha, porque Deus não sonha. Dá um arrepio quando alguém fala o sonho de Deus para você. Essa é uma das grandes heresias que o povo de Deus menciona. Porque só sonha quem dorme, e Deus nunca dorme. Deus nunca cochila. Portanto, Deus não tem sonho. Sonho é um fenômeno neurológico, e Deus não tem neurônios. Sonho é a produção da fisiologia humana, e Deus não é humano. Deus não sonha, Deus tem planos para você e realiza esses planos. Porque ninguém, absolutamente ninguém pode mudar o mover de Deus, absolutamente ninguém pode mudar o querer de Deus. Assim foi com a igreja, quando o reverendo Eduardo Carlos Pereira, movido pela fidelidade a Deus, fidelidade à palavra e a paixão pela igreja, iniciou um capítulo novo da reforma protestante na história do Brasil. Um fenômeno, um esforço, uma iniciativa que já dura 122 anos, que permitiu que nós nos ajuntássemos hoje aqui. Então, nós precisamos ter memória da graça, portanto, celebre as coisas boas que Deus já fez na tua vida. Olha onde você estava há um mês. Olha como era a tua vida há um ano. Olha como era a tua adolescência. Olha quando você começou na tua profissão, quando você começou nos bancos escolares, e olha para onde Deus te trouxe até agora. Celebra os momentos bons. Traga à sua memória esses momentos bons. Tenha memória da graça de Deus sobre a tua vida, que fez e continuará fazendo, independente de você merecer ou não, mas muito certamente fará, ainda que você não mereça. Então celebre o agir de Deus na história da tua vida. Celebre o agir de Deus na história da tua família, da família que cresce, da família que vai aumentando, da família que é preenchida pela fé e pela misericórdia, pelo novo coração que Deus vai colocando. Não celebre o pecado, não celebre o esfriamento da fé. Celebre a memória da graça. Lamentações 3, 22, 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz o escritor sagrado a Deus. Quando você acordou hoje pela manhã, bastava isso. As misericórdias de Deus foram renovadas sobre a tua vida como pessoa, como indivíduo, como pessoa. As misericórdias de Deus foram renovadas. É como se Deus estivesse dizendo assim para você: muito bem,
vou confiar em você novamente. Faça tudo outra vez, mas faça certo dessa vez. Então o pecado que você cometeu ontem não deve ser celebrado, mas a ação de Deus na tua vida, na vida da tua família, deve gerar uma memória abençoada, que é a memória da graça. Segunda lição, a realidade do caminho, que está no versículo 4. O salmista reconhece que nem tudo são flores. E é óbvio que você já pensou nisso também, enquanto eu converso com você. Nem tudo na tua vida até aqui foram flores. Teve um punhado de espinho, mas o espinho faz parte das flores. Você escolhe o que você quer valorizar. O dedo machucado no espinho, ou você pode segurar o caule com cuidado e se deliciar com o perfume da flor, com a aparência da flor, e verificar a ação poderosa, o milagre dos detalhes de Deus em uma coisinha tão ínfima como uma flor. A jornada cristã tem vales, a jornada cristã tem desafios. E essas jornadas, esses vales, esses desafios estão muito mais nas lutas que eu tenho que vencer no meu coração do que fora de mim. Prestou atenção nisso que eu falei? Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Os desafios da vida cristã têm muito mais a ver com as coisas que estão dentro do teu coração do que com as coisas que estão fora. Então para com esse discurso inócuo, que não vai encontrar eco, de culpar o que está do lado de fora. A culpa do meu sofrimento é do meu problema financeiro. A culpa do meu sofrimento é a forma como o outro me trata. A culpa das minhas dores é o jeito do ambiente onde eu sou colocado. Não. As mazelas que você sofre são por conta das lutas de você com você mesmo. É a luta do teu espírito que quer comunhão com Deus contra o teu coração quebrado, peludo, pecaminoso, que quer agradar o diabo. É no coração do homem onde são travadas as grandes batalhas. Uma parte que quer Deus, uma parte significativa que não quer. Então os problemas que nós enfrentamos são travados aqui dentro. Eu falei domingo passado ou retrasado, não foi, eu vi no vídeo, agora lembrei aqui, foi lá na festa da igreja que nós tivemos, né? Quando nós deveríamos orar, Senhor, me livra dessas minhas próprias lutas, porque nem eu aguento o jeito que eu sou. Você já fez essa oração para Deus? Ou você acha bonito ser mocreio? Ou você acha bonito ser mocreia? Você acha que está agradando quem com essa cara fechada, com esse jeito resmungão? E encosta em você, dá choque. Você acha bonito isso? Ou como diria aquele humorista, acha bonito ser feio? Não, gente chata não é agradável, não. Você não vai ler em nenhum momento das Escrituras, nenhum único lugar das Escrituras, que venha dizer que Jesus era chato e insuportável. E tem gente que acha bonito, fala, eu falo rasgado. Eu sou assim, falou A comigo, eu falo de B a Z. Eu respondo na altura, porque eu sou sincero, muda até o nome de malcriação, né? De falta de educação para sou sincero. Não, você é mal educado mesmo. Porque você pode falar várias coisas de formas diferentes. Você não precisa chegar para uma pessoa e falar, você está indo para o inferno, viu? Não, você pode falar assim, olha, desse jeito aí você não vai para o céu, não. Não falei a mesma coisa? Mas não agredi o outro. Então, para com essa ilusão de colocar para o lado de fora, que os problemas da tua vida estão à tua volta. Não estão. Estão no coração rebelde, que não se entrega a Deus, que não aceita a orientação de Deus, que quer fazer tudo por conta própria, ou como diz a palavra, cerviz dura. O que é cerviz dura? O pescoço não dobra. 3 pessoas que pediram oração aqui falaram assim, abaixa o seu rosto, fecha o teu olho. Mas tem gente que não. Tem gente que tem o queixo erguido, que olhar para cima como se fosse dono do céu e dono de Deus,
e não poucas vezes ainda determina para Deus. Eu determino sobre a tua vida. Eu fico pensando, esse é bichão mesmo, hein? Está determinando a coisa para Deus aí, poxa vida, você não é fraco não. Então, meus queridos, tudo o que nós somos é obra da misericórdia de Deus. Celebre as marcas da graça de Deus na tua vida e na história da igreja da qual você faz parte. Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Negueb é uma região desértica que fica no sul de Israel, conhecida por ser muito árida, um lugar de pouca chuva, de vegetação escassa, e o salmista diz que Deus haveria de fazer em Negueb uma situação torrencial de bênçãos. A minha vida é muito desértica, pastor. Eu não tenho fé, eu sou rebelde, eu não consigo me submeter a Deus, ou aquela pessoa da minha família, nem Deus dá jeito. Já ouvi tanto isso. Você já ouviu também? Aquela pessoa ali, nem Deus dá jeito, como se tivesse alguma coisa impossível para Deus. Nem Deus dá jeito. Então, não pensa assim. O salmista reconhece que de fato nós temos dificuldade, mas Deus pode transformar o seu Negueb em abundância visível na tua vida. Toda fase pode ser cheia de esperança. O momento que você está vivenciando na tua vida pode ser uma excelente motivação para você exercer a esperança. Eu ouço gente dizendo, e aí eu vou pegar um pensamento que não é meu, mas eu ouço de gente dizendo, eu queria ter mais paciência. Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar situações onde você tenha que exercer paciência. Eu queria ter mais fé. Deus não vai te dar mais fé. Ele vai te dar situações onde você vai poder exercitar a tua fé. Eu queria ter um coração mais misericordioso. Deus também não vai te dar esse coração, mas Ele vai te dar situações onde você aprenderá a exercer e desenvolver misericórdia. Então, não desanime se você estiver passando por um tempo árido, por um deserto de Negueb. O Deus que restaurou Sião continua restaurando ainda hoje, e certamente Ele tem todos os recursos para restaurar a tua vida, para restaurar a tua história e ajudar você a escrever hoje o passado do seu futuro. Por fim, a esperança que persevera, que está nos versículos 5 e 6. Esse é o clímax do Salmo. Lágrimas não são o fim da história. Quem acha que lágrimas encerra a história de alguém, é prova viva aqui hoje de que isso não é verdade. As lágrimas não encerram nenhuma história, mas pode ser uma fase cheia de oportunidade, cheia de esperança, porque o choro do semeador se transforma na colheita do adorador. Nós cantamos isso hoje aqui, agora há pouco. O choro do semeador transforma a colheita do adorador. A igreja sempre foi feita de gente que semeia com fé, mesmo quando o chão parece duro, mesmo quando parece que a chuva não vem, é o Senhor que promete a colheita. E se o Senhor está prometendo colheita na tua vida, Ele sabe o que está fazendo. Então para de reclamar que não está chovendo na sua horta. Para de reclamar que a sua horta está ficando feia. O Senhor está no controle da tua horta. O Senhor está no controle absoluto da tua vida. Mesmo quando você não acredita, mesmo quando você se convence, dando ouvidos para o inimigo, de que isso não é verdade, mesmo assim, o Senhor está no controle da tua vida. Continue semeando. Continue construindo hoje o passado do teu futuro. E se você daqui a pouco quer ter boa colheita, plante boa semente agora. Porque o que você plantar agora é isso que você vai colher daqui a algum tempo. Isso é palavra de Deus também. De Deus ninguém zomba, está escrito. Aquilo que o homem plantar, é isso que ele colherá. Então, se você quer plantar coisas boas, comece plantando amor.
Você já plantou amor? Tem plantado amor? Quais são as palavras que saem da tua boca? Quais são os gestos que saem das tuas mãos? É amor? Se for amor, aguarda que você vai colher amor. Plante verdade. Nós sabemos quem é o pai da mentira, mas também sabemos quem é o pai da verdade. Quando você é autêntico, quando você é leal, quando você é verdadeiro, Deus está com você. Plante oração. Como está a vida de oração? Meu filho, que é pastor também, uma pessoa da igreja procurou ele e disse: pastor, estou passando por tal dificuldade. A primeira coisa que ele falou para a pessoa, disse: você já orou sobre isso? Mas não aquela oração burocrática, aquela oração de ting-ling, oração de verdade, de conversar com Deus, de rasgar o coração diante de Deus, porque Deus sabe o que vai no teu coração. Não adianta você querer dizer outra coisa para Deus. Então planta a oração, plante discipulado. Plante discipulado. E discipulado, nós tivemos oportunidade de conversar sobre isso na escola dominical também. Por isso que quem não vem na escola dominical normalmente são crentes imaturos, porque não aprende, acha que vindo de vez em quando no culto de domingo à noite vai aprender. Não vai, isso é outra ilusão. Quanto mais você tem contato com a palavra de Deus, bem pouco você aprende. Imagina com contato quase nenhum, você só vira religioso. Cristão não, religioso. Religioso tem de barde no mundo, mas cristão de verdade, e eu não estou inventando nada, isso foi o próprio Jesus que falou, né? Que no futuro a fé de muitos se esfriaria. Porventura, quando voltar à terra, encontrará o Filho do Homem fé? Porque os religiosos vão e vêm. Religioso é aquela pessoa que por qualquer coisinha se estressa e quer sair da igreja. Religioso é aquela pessoa que se esforça em agradar o mundo, mas não tem esforço praticamente nenhum para agradar a Deus. Então, discipulado não é você pegar uma revistinha e estudar os versículos. Não é isso que é discipulado. Você acha que é isso? Isso é estudo bíblico, não tem nada a ver com discipulado. Pastor, você tem um material aí para mim, para eu fazer um discipulado? Falou, estou olhando para o material. Estudo bíblico é uma coisa, discipulado é outra. Como que Jesus fazia discipulado com seus discípulos? Ele parava embaixo de uma árvore e falava para os discípulos: abra a revistinha agora aí na lição 10. Aí outro discípulo dizia assim: olha, já estamos na lição 10. É isso que Jesus fazia? Não. Jesus ia conversando com seus discípulos enquanto caminhava, permitindo que seus discípulos olhassem para Ele e começasse a viver como Ele. Então, discipulado, meu querido, minha querida, é você mostrar para as pessoas como você vive com Deus e dizer para as pessoas: vivam como eu estou vivendo. Ah, pastor, isso é prepotência. Então Paulo foi prepotente? Porque Paulo disse: sede o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso foi prepotência? Ou foi consciência de vida cristã? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você fala isso para os seus amigos e suas amigas? Olha, imita o meu estilo de vida que você está bem aí com Deus, viu? Faça como eu faço, que você vai ter um terreninho garantido no céu. Glória a Deus! Olha que punhado de gente que discipula assim. Porque o que passa disso é conhecimento sobre Jesus, não é conhecimento de Jesus. Conhecimento sobre Jesus, o diabo tem muito mais do que nós. O diabo cita a Escritura da primeira à última página, mas não vive a Escritura. Então invista em discipulado, invista em serviço. Invista em serviço. Vocês acham que montar uma festa como foi montada lá na chácara não deu trabalho? Só foi fazer assim? Quem que assistia filme da Dini é um gênio? Quem que é desse tempo aqui?
A Flores é desse tempo, né? O Zé Luiz? Você é desse tempo, Zé Luiz? A Dina é um gênio? Você é também? Você também? Tem uns velhos aqui na igreja, né? Dina é um gênio, ela balançava o narizinho assim, as coisas apareciam, não é isso? Então, para fazer uma festa igual aquela que foi feita na chácara, não dá para balançar o narizinho assim, para tudo acontecer, não. Precisa de serviço, precisa de gente envolvida. Uma festa magnífica como essa que foi feita lá no Sesc Senat em Oswaldo Cruz, não dá para mexer o narizinho e as coisas aparecem lá, aquela macarronada deliciosa lá. Eu não gosto de macarrão, mas comi uma quentinha lá, um bandeco, como dizem os presos, né? Um bandeco de macarrão, maravilhoso. Mas alguém teve que fazer aquilo para eu poder me servir. Da mesma forma que eu preciso estar aqui me preparando e pregar para vocês serem servidos. Então invista em serviço, invista em querer ser útil para o outro, invista em querer ajudar o outro. Ame Deus sobre todas as coisas, mas na mesma medida ame a outra pessoa. É nisso que, neste L abençoado, no L bom da história, é que acontece a vida cristã. Na verticalidade com Deus e na horizontalidade com as pessoas. Os frutos vêm com certeza, mas talvez não no tempo que você quer, mas no tempo de Deus, certamente no tempo do Senhor. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos, ou seja, se não desistirmos. Não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Estou concluindo dizendo para você que quando nós celebramos 122 anos de história, a tua história, a minha história, está impregnada na história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Porque somos esse ajuntamento. Então, quando nós olhamos para trás com gratidão, nós reconhecemos os momentos da nossa vida em que Deus esteve agindo. E só agora você percebe que momentos foram estes. É difícil a gente olhar para o presente e ver onde Deus está agindo. É difícil, e o futuro ainda não chegou. Então como que você faz para saber se onde Deus estava agindo? Quando você olha para o passado. Por isso o povo que saiu da Babilônia disse: grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós estamos como que sonhando com tantas coisas que Deus fez. Ué, como que Deus fez? Você estava preso na Babilônia? A gente estava preso, mas a gente não se corrompeu. A gente não caiu, a gente não perdeu a fé. A gente passou por problemas e agora nós estamos vendo e vivenciando a libertação que Deus está providenciando para a gente. Então, olhe para o presente com confiança. Tira o medo do seu coração, o medo não vem de Deus. O ser humano só nasce com dois medos, somente com dois: medo de cair e medo de barulho. Todos os outros medos são aprendidos. E se nós aprendemos o medo, nós podemos desaprendê-los, principalmente a partir da fé do Senhor. Então não tenha medo da opinião das outras pessoas, tenha medo do pecado que está enraizado e frutífero no teu coração. É disso que você tem que ter medo. Tenha confiança no presente, porque Jesus está agora, neste exato momento, bem do teu ladinho, com a mão no teu ombro, virando o teu queixo para frente e cochichando no seu ouvido. Presta atenção no que ele está falando lá, que é para você. E aí você pensa assim: puxa, fulano devia estar aqui para ouvir isso, como eu pensei nas duas mensagens do reverendo Silas ontem. Poxa, fulano, beltrano, cicrano, deveriam estar aqui para ouvir. Aí Jesus virou meu rosto para frente e disse assim: mas ouve, presta atenção lá, que é você que está aqui ouvindo, não são eles. Então invista no teu presente, Deus está falando no teu coração agora. Não faz cara de dissimulado não, achando que não é com você. É com você sim. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso, para você consertar a sua vida, porque todos os dias, todos os momentos nós nos convertemos. As pessoas perguntam para mim: pastor, quando que você se converteu? Eu disse: mas eu me converti um dia só.
Eu me converto todos os dias. Ah, pastor, mas eu anotei aqui na minha Bíblia o dia que eu me converti. Falei, nunca mais você se converteu? Eu me converto a cada minuto. Quando terminar esse culto aqui, eu terei me convertido mais um pouco. A santidade, ela é gradativa e eterna até o dia que seremos, até o dia de sermos recebidos na glória com o nosso Senhor. Então tenha confiança no presente e olhe para o futuro com fé. Você não chegou no futuro, mas Deus já está lá te esperando. O dia de hoje é o futuro do teu passado. Quando você estava lá no culto ontem dos 122 anos, quem que lembra do culto de ontem, dos 122 anos? Um punhado de gente lembra. Quando você estava lá cultuando ontem os 122 anos, o Senhor já estava aqui nesse culto agora, com você. Só você não tinha chegado ainda nesse culto. Ele já estava aqui. Quando você sair daqui hoje para chegar na tua casa, você não chegou ainda na tua casa, mas Ele já está lá te esperando. Porque Deus é atemporal. Prazo de validade, tempo, ele só é nosso. Deus não divide o tempo como nós em dias, horas, minutos. O nosso tempo não é o tempo de Deus, por isso que a Escritura fala. Nós temos começo, meio e fim. Deus é eterno. Então não se preocupe com o dia de amanhã, Deus já está lá. E quando você começar a viver o dia de amanhã com Deus lá, você vai olhar para hoje e vai dizer assim, ontem quando eu estava lá no culto, Deus já estava aqui hoje me esperando. Quem veio no domingo passado no culto? Um punhado de gente. Quando nós estávamos aqui no domingo passado cultuando, o Senhor já estava aqui hoje neste culto. Olha que coisa maravilhosa. Quem que tem filhos pequenos aí? Jéssica, Renan, Dante, Zé Luiz, o Rafaelo lá com o Rafael e a Denise. Vocês têm filhos pequenininhos, né? Tem aqui a Nájila com não tão pequenos, mas tem 2 filhos. Você parou para pensar? Você já parou para pensar que neste segundo que eu converso com você, Jesus está passando a mão no cabelo dos teus netos? Já parou para pensar nisso? O Senhor está lá no futuro, esperando você chegar. Você não chegou, mas Ele está lá. Então viva o futuro com fé, com a convicção de quem sabe que o Senhor está lá na frente te esperando. Porque se você está com medo, está com o coração pesaroso, está com o coração apertado, isso só tem um nome: falta de fé, falta de confiança em Deus. Então, meus queridos, a história da IPI, a história da Igreja de Cristo e a tua história, consequentemente, é sustentada pela palavra, é conduzida pelo Espírito e é sustentada pela graça. Assim, sigamos semeando com lágrimas, se preciso for. Se preciso for, chore, mas com os olhos firmes na alegria da colheita. Essa é a promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir. Se Ele escreveu isso, e Ele fez você ouvir isso, é porque há plena verdade nisso. Só não acredita quem perdeu o juízo. Então que a tua boca se encha de sorriso, os teus lábios se encham de cânticos, e você celebre a ação de Deus na libertação que Ele está promovendo para a tua vida. Amém?